No verso 5, só para a gente contextualizar, mas é no verso 6 mesmo. Mas ele vai iniciar assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aí eu quero que vocês prestem atenção nesta palavra que ele vai falar agora, que é sabendo. E ele vai falar três coisas, né, após isso. Então, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Então, sabendo isso também, que o corpo do pecado foi destruído, e sabendo isso, que nós não sirvamos o pecado como escravos. Então, nós vamos separar essa parte em três. Né? São três, nós iremos separar em três. E aí aqui também ele finaliza falando, porque quem morreu está justificado do pecado. Mas esse ponto do saber, nós iremos separar em três. E o que nós precisamos saber? Nós precisamos saber que nós estamos mortos para o pecado. Esse é o ponto importante aqui que Paulo quer passar para nós, né? Não só para nós, mas principalmente naquela época para o povo de Roma, certo? Então, o que nós temos que saber? Saber que o velho homem morreu. Então, o velho homem, ele morreu junto a Cristo quando Cristo foi crucificado, certo? Aí, segundo ponto, saber que o corpo do pecado foi destruído. Né? Então, aqui, na segunda parte, o que dá a entender é, o corpo do pecado foi destruído. Então, com a morte do velho homem, junto a Cristo, o corpo do pecado ele foi inativado. Então, não quer dizer que o pecado ele não vai existir mais em nosso corpo. Ele vai estar ali, né, presente, ao redor, a derredor, mas a intenção é, o pecado já não reina mais sobre nós. Essa é a principal questão que Paulo quer passar para nós, né? O pecado já não tem mais domínio sobre nós. Nós já não somos mais escravos do pecado, né? Então, com a morte de Cristo, como posso dizer, esse contrato, né, que nós tínhamos com o pecado, ele foi destruído. Até porque, né, ponto importante que nós devemos lembrar, nós não podemos servir dois senhores, certo? Então, assim que Cristo morreu por nós, para nos redimir de nossos pecados, para nós sermos justificados, então, assim, nós deixamos de servir o pecado e começamos a servir ao Senhor após nosso batismo. E, nesse ponto, saber que a escravidão ao pecado foi abolida. Né? Então, é esse ponto onde nós, né, que eu acabei falando anteriormente, mas é esse ponto onde nós sabemos que nós não somos mais servos do pecado. Nós somos apenas servos do Senhor Jesus. E achei que eu ia falar uma coisa. Então, como eu havia falado, nós precisamos saber. Aqui eu só vou adiantar um pouco a questão, mas são três coisas que Paulo fala para nós, do verso 5 até o 13. Então, são três coisas que ele passa para nós, que nós precisamos entender. Saber que nós fomos mortos, que nós estamos mortos, né? Então, fomos mortos com Cristo. Mais para frente, ele vai falar para nós considerarmos. Então, o que seria considerar? Quando nós pensamos na palavra considerar, a palavra considerar ela vai ter a ideia de passar para nós refletirmos profundamente. Então, considere. Então, pense lá dentro da sua mente que realmente você está morto. Então, reflita sobre isso. Leve isso a sério. Não é só, estou morto. Ok, não, considere realmente que você está morto. E a última parte que ele vai falar, que vai ser no verso 13, é ofereça. Então, aí ele vai fazer também esse ponto. Alguém poderia ler para mim 1 João 3, do 8 ao 9, por favor? Está lá na mesa. 1 João 3, do 8 ao 9, por favor. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Amém.
Então aqui a gente consegue ver, né, com essa passagem de 1 João, que a partir do momento que nós estamos em vida em Cristo, nós não podemos mais pecar, né? Obviamente, quando eu falo que nós não podemos pecar, não é assim, até um exemplo que o Léo falou, não é pecar a todo momento, né? Eu não estou fazendo uma viagem e a cada 50 metros meu pneu está furando. Então não adianta também eu a todo momento estar em pecado, né? O pecado não pode ser rotina na minha vida, né? Eu não posso estar pensando que eu vou pecar amanhã. Amanhã eu tenho tal coisa para fazer. Eu sei que aquilo ali é errado, eu sei que aquilo ali é pecado. Então, aí amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, então de segunda a sábado eu estou pecando. E eu tenho ciência disso, eu sei disso. Então, é isso que essa própria passagem fala, né? Então, aquele que é nascido de Deus, ele não está vivo no pecado. Então, ele não está ao pecado. Então, é isso que nós temos que entender. Obviamente, vai chegar um momento em nossa vida que a gente pode acabar tendo um deslize, óbvio. Mas aí é onde a gente tem que retornar para Cristo o mais rápido possível. Adalto? Ok. Nós vimos no texto de João, né, que você pediu para ler, o cristão não pode viver pecando. Sim. A tua consciência você sabe que o pecado existe, mas tem certos pecados que você tem que ter consciência de reprimi-lo, porque aí vai falar assim, o cristão é diferenciado por quê? Porque ele não pode viver pecando, não pode ser uma constante, certos tipos de pecado, né? E isso vai fazer muita diferença entre o não cristão e o cristão. Você peca porque você é humano e cai. Não, mas você se levanta e envergonha do pecado e procura prometer que não vai pecar mais. Amém. Também gostaria de deixar uma reflexão para nós, né? Não é estranho, né? Mas eu fiquei pensando assim, né? Deus, ele nos dá a oportunidade de nos achegarmos a Ele. Em momento algum, Ele chega, pega a gente pela mão à força e fala, não, vocês têm que vir comigo, né? Não, de maneira alguma. Ele, né? Como realmente nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher se nós queremos estar com Deus ou não queremos estar com Deus, né? E a gente consegue ver isso porque Deus, ele não escolheu matar o pecado, destruir o pecado. Ele matou o pecador, né? Então, aqui matar, que eu falo pecador, é de uma forma onde a gente se batiza, né? Então, ao invés de ele destruir todo o pecado e acabar com a existência do pecado, ele nos dá a oportunidade de nós nos redimirmos e nos aproximarmos dele em real amor, em real graça, né? Real dele. Então, acho que é um ponto muito interessante quando a gente entende o sacrifício de Jesus, a gente entende o amor de Deus por nós. Léo? Então, Igor, que a gente tem que ter ciência é que não é pelo fato de nós sermos cristãos que nós estamos livres do pecado. Na realidade, quando nós aceitamos a Cristo e nos batizamos, nós fomos libertos do poder do pecado sobre a nossa vida. Então, o pecado ele já não tem mais o poder sobre a nossa vida. Hoje, nós vivemos um momento de santificação, entendeu? Então, dia após dia, nós procuramos a santificação, e a Bíblia diz que sem a qual ninguém verá a Deus, né? Até chegar o momento que, quando nós tivermos o nosso corpo transformado, aí sim, o pecado ele já não tem mais contato nenhum conosco. Por enquanto, a gente ainda tem contato com o pecado, né? O pecado não nos domina, mas nós ainda temos contato com ele. Após a volta de Cristo, que nós fomos, então, corpo transformado, aí sim, o pecado já não vai haver mais contato conosco. Amém. Então, vamos seguindo. Agora iremos para o verso 8. O verso 8 é onde eu comentei que nós iremos entrar naquela parte onde Paulo fala para nós considerarmos. Na verdade, ele começa a falar no verso 11, mas o contexto já se inicia a partir do verso 8. E esse considerar, como eu havia dito, né, nós ainda nos consideramos mortos, né, então sabemos que estamos mortos,
temos essa ciência, mas saber não basta. Então é esse ponto onde nós começamos a considerar que estamos mortos para o pecado, porém nós estamos vivos para Cristo, então para Deus no caso. Então esse é o ponto chave que nós temos que entender. Então vou ler o verso 8 e o 9. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Então aqui Paulo fala que a morte ela realmente já não tem domínio mais sobre Cristo, né? Então Cristo ele não irá morrer novamente, né? Ele não há essa necessidade dele passar por um novo sacrifício, né? Igual era feito antigamente, né? Antigamente os sumos sacerdotes faziam, né? Então não há essa necessidade. Então a gente entende que Cristo ele vive e reina para sempre à destra do Pai. A gente consegue ver isso, né? Em Atos 1:9. Só vou pegar aqui rapidinho para a gente. Atos 1:9. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então a gente vê que Cristo ele não morreu novamente, né? Ele, após ressuscitar, ele foi elevado às alturas para estar junto com o Pai. Então é aqui que a gente entende, a morte já não tem domínio sobre ele. Então a morte de forma alguma irá afetar o nosso Senhor. Verso 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então Paulo ele começa a passar essa reflexão da vida e morte de Jesus, né, após a ressurreição dele, e, como eu havia dito, não tendo essa necessidade de um novo sacrifício dele, né? Então a gente consegue ver em Hebreus 7, 26 e 27, alguém poderia ler, por favor? Então a gente entende que a morte de Jesus ela é perfeita e perpétua, né? Não precisando ser repetida. Nunca será necessário a repetição de um novo sacrifício, de um novo Salvador, né? Nosso Salvador ele é eterno, então esse é um ponto importante para nós. Hebreus 7, 26 e 27. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso ele fez uma única vez, oferecendo-se a si mesmo. Amém. Então aqui nesse verso de Hebreus a gente consegue ver isso desta forma, né? Que a morte de Jesus ela foi única, será única e eternamente até a volta dele. Amém? E a partir desse contexto agora do verso 11, Paulo ele muda um pouco o direcionamento da mensagem dele, né? Aqui, se a gente for no comecinho do capítulo 6, a gente consegue ver que Paulo ele fala muito sobre nós, né? Então ele se inclui no meio da mensagem, né? E aqui, neste momento em diante, ele começa a falar de vós, então fala de vocês, né? Então a gente começa a ver que aqui ele começa a exortar o povo de Roma por meio da carta, né? Então é onde ele já começa a mudar essa linguagem. Então vamos dizer que ele já começa a direcionar coisas que eles devem prezar, coisas que eles devem fazer. Então, no verso 11 diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, como eu havia dito, a palavra considerai, né, considerai-vos aqui, que está conjugada, mas aqui ele diz para considerar. Então, considere-se morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. E aí eu fiz duas separaçõezinhas, assim. Considere que você está morto. Então, assim como Cristo morreu
uma só vez para o pecado, nós, da mesma forma, devemos nos considerar morto para ele, não bastando apenas sabermos que morremos, mas considerarmos de forma cuidadosa e que esteja gravado em nós a todo momento. Como eu disse, a palavra considerar, ela tem que ser algo profundo, não é algo que nós iremos só pensar, né? Não é um pensamento, é uma consideração, é algo que você leva a sério, é algo que você leva um pensamento mais crítico, é algo que você vai ficar ali dias, horas, pensando naquela situação. E considere que você está vivo, que é o outro ponto, né? Ao entendermos que o velho homem morreu junto ao pecado, assim podemos entender que estamos vivos como um novo homem para Deus e mortos para o pecado por intermédio de Cristo Jesus. E aqui é onde a gente pode ver que, né, o que foi escrito aqui bate com o verso 5, quando a gente entende. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o também seremos na semelhança da sua ressurreição. Então a gente consegue entender que a partir do momento que nós nos assemelhamos a Cristo e morremos para o pecado, da mesma forma nós nos assemelharemos a ele em sua ressurreição. Amém? Numa ponte do que você está falando no verso 10, quando a gente vê o verso 8, sendo utilizado o verbo saber, aqui está sabendo, né? A gente então vê um verbo localizado no gerúndio, que é quando o verbo ele não para, ele não acaba, né? Então, sabendo, correndo, andando, vestindo, quer dizer que é algo contínuo. Quando a gente lê essa palavra, a gente também conseguiria substituir pela palavra santificação. Se eu substituísse, sabendo isso por santificados, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Então, seria meio que como um lembrete. Então, quando a gente lê a palavra sabendo, cruzando com aquilo que você falou no 10, é como se Paulo estivesse falando assim, olha, vocês lembram do dia do batismo? Lembra daquela pessoa morta nas águas? Olhem todos os dias, né? Vocês são santificados, vocês estão nessa transição e ela não vai acabar até que Cristo volte. Então, o fato de você servir a Deus e tentar se afastar do pecado é todos os dias você olhar para alguém morto nas águas e falar, essa pessoa não pode mais voltar a viver, né? Quando a gente não tem uma vida que seja 20%, 10% transformada, a gente precisa rever quais foram as causas do batismo e se realmente ele foi efetivo. O problema não está no batismo, assim como o problema não estava na lei. O problema está na gente, né? Então, olhar para esse versículo é bem lembrete de porta de geladeira, sabe? Pô, tem aquela luz, aquela conta para pagar, tem aquele boleto para vencer. Então, olha para aquilo todos os dias. Você tem que estar morto todos os dias. Então, essa palavra aqui, sabendo, a gente conseguia substituir por santificados, acordem. O velho homem de vocês já foi crucificado com Cristo, né? Então, para que o corpo do pecado seja desfeito e para que a gente não viva mais no pecado, né? Então, todo dia, todas as aulas está sendo reforçado aqui. O pecado deve ser um acidente e não algo recorrente. Paulo ele frisa muito nesse começo, né? Até o 14 ele bate bastante nessa mesma tecla, né? Ele fala da morte de Cristo, ele fala da ressurreição de Cristo e, principalmente, ele também fala muito dessa questão do pecado, que nós temos que estar mortos para o pecado. E é algo muito forte, porque ele não fala uma vez, ele não fala duas vezes, ele não fala 3 vezes, ele fala várias vezes. E, assim, é algo também que ele vai falar no capítulo 7. Então, é algo que ele está ali forçando, porque não é algo que nós devemos fazer, né? O pecado, ele não né, como a gente leu no verso de 1 João, não é algo que Deus gosta, não é algo que Deus tem, né? O pecado, ele vem de nós, né? Ele é do ser humano, ele é da carne do ser humano, né? Então, ele é da cobiça do ser humano. Então, esse é o ponto. De Deus só vem o bem. Então, acho que, né, acredito eu, que Paulo ele quer passar isso para nós de uma forma que nós possamos entender que, pessoal, não pequem. Vocês estarão se desviando do Senhor. Esse é o ponto, né?
Pode falar, Hilton. Na sua última aula, você levantou bem o ensino, mas me trouxe problemas internos. Problemas não tem a ver com a sua aula, mas o texto me deu um certo conflito que eu fiquei matutando a semana inteira, porque eu realmente encontrei uma dificuldade nisso. O texto ele fala que nós morremos na semelhança da morte de Jesus. Depois ele fala sobre através do batismo. Daí eu fiquei me deu uma dúvida interna muito grande, porque o Senhor foi batizado no começo do ministério, mas o Senhor morreu no final do ministério dele na Terra. E daí eu fiquei então, nós estamos remetendo ao começo do ministério de Jesus ou ao final do ministério de Jesus? Porque no final do ministério de Jesus, Jesus não se batizou de novo, por exemplo, porque ele é o Senhor da igreja, tudo bem. E eu fiquei pensando, mas então qual o momento que realmente, porque ele faz uma ponte primeiro no final, que nós morremos com Jesus na cruz, depois ele fala porque do batismo, mas o começo é no batismo. E foi uma dúvida aqui, eu não levantei para você. Vou fazer uma Você vai analogia. levantar? Você vai... Não vou, mas vou fazer uma possível, por exemplo. Não, ótimo, por favor. Você falou que, né, o que remete a nossa vida a Jesus, né? Uma Sim. comparação. Então a gente pensa que o nosso batismo se refere à morte de Jesus a partir na cruz. Mas aí você levantou o ponto de quando Jesus foi batizado. Sim. Podemos pensar dessa forma que a nossa vida se inicia igual junto a Jesus, quando fomos batizados, e quando morremos crucificados, que seria a nossa morte Sim. de carne, né, vamos dizer assim, nós, em teoria, nós teremos a vida eterna, que é onde Deus está ao alto. Então, da mesma forma, se Deus quiser, Sim. tendo misericórdia de nós, a partir da nossa morte em terra, nós iremos ser elevados ao alto. Então, pode ser uma semelhança onde... Sim. nós realmente nos aproximaremos, né, assim, em comparação com a morte de Cristo. Né? Só não seremos crucificados. Muito né, bom. Se Deus quiser. Muito bom. Vamos morrer de morte morrida, na cama, dormindo. Não, Sem muito, dor. não, muito boa explicação. Eu não teria chegado nessa... Assim, e Pode quando eu ser falo um não ponto, teria né? chegado nessa conclusão, não estou querendo dizer que está errado, muito pelo Eu contrário. também Eu acho... não sei, mas é um ponto onde a gente Sim. pode refletir. Mas o que me veio na semana sobre essa... Porque isso, de verdade, assim, não é que causou um problema na minha fé, mas isso me causou um certo incômodo, porque eu ficava falando, mas o que ele está querendo realmente dizer? Porque no começo do ministério de Jesus, e isso foi algo que foi uma agulha na minha carne essa semana. Daí eu pensando uma forma de entender sobre isso que eu vejo é sobre exatamente a Páscoa. Porque quando eles comemoraram a Páscoa, tinha dois significados a Páscoa. A gente geralmente fala para as crianças, ia passar o anjo do Senhor e por causa disso que eles mataram o cordeiro e por causa disso eles fizeram. Mas quando você lê o texto bíblico, ele fala que é para comemorar a libertação. Eles já tinham comemorado anteriormente uma libertação que eles não estavam vendo. Nem sabiam qual seria, né? É uma prefiguração do que haveria de vir. Então, assim, eles estavam comemorando algo que eles não viviam, que eles não estavam celebrando uma... E daí é interessante que depois em Coríntios ele fala que o mar Vermelho é uma prefiguração do batismo. Eles estavam cobertos com as nuvens, com as águas dos lados, eles estavam... Era uma prefiguração de Israel entrando por um batismo, claro, não é o batismo de Jesus, mas assim, nós, através do batismo, prefiguramos e já morremos uma morte que a gente não morreu ainda. Assim, nós recebemos o Espírito Santo, recebemos a libertação, que no final das contas a gente vai receber futuramente. Bagunçado, eu sei que é uma coisa meio densa, mas eu gostei muito da sua explicação, são muitos parabéns. detalhes, né, que quando a gente vai lendo, acaba que nós pegamos muito... desculpa. São muitos detalhes, então, a minha assistente, ela, gente. Então, a gente acaba pegando esses detalhes ao longo da leitura, né? E não é uma leitura que não adianta nada, né? Nós lermos uma vez, né? Então, nós lemos uma, duas, tanto que é igual eu falei para vocês. Eu estudei de novo, e aí eu captei outras coisas, né, durante o estudo, que às vezes no primeiro momento você estuda, você não está tão aberto,
Aí você estuda novamente, ainda não tá bom, depois não, depois não. Aí, quem sabe na sexta vez você começa a entender direito. A gente sabe que não é fácil, né? Acredito que tem muita gente que estuda há muito tempo aqui, né? O Adalto. É, e mesmo assim, acredito que ele aprende coisas novas sempre quando ele dá um foco em alguma coisinha. Então, acho que isso é bem interessante, né? A gente vê como a Bíblia ela está sempre viva, né? Não é só estudar uma vez e falar, aprendi tudo. Bom, então vamos para a parte onde eu havia falado, que é o de oferecer, né? Então, nós sabemos que morremos para o pecado, consideramos que estamos mortos para o pecado, porém vivos para Cristo, e agora nos oferecermos a Deus, né? Não nos oferecermos como ferramenta para o pecado e nos oferecermos a Deus como seu instrumento, né? Sua ferramenta. Vai depender da tradução da palavra. Então, vou ler o 12 e o 13, tá? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Vou ler só o 12. Então, aqui a gente vê que Paulo ele dá basicamente é uma ordem, né? Não reine, né? No sentido da palavra que a Tami vai saber ali, que ela é professora, mas acho que a conjugação está no imperativo, né? Então ela é quase que uma ordem, né? Então não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, né? Então na nossa carne, de maneira que obedeçais às suas paixões. E aí eu fui dar uma pesquisadinha, e aí a palavra paixões, a sua origem, ela vem de uma palavra chamada epituma. E essa palavra é do grego, tá? Que significa aquilo que está estabelecido no coração. Então é uma palavra que ela tem uma referência forte de desejo, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então não é algo só bom ou algo só ruim, mas ela vai refletir o que está realmente presente no coração da pessoa, né? O desejo, o forte desejo que ela tem, né? Então a gente vê que Paulo ele fala paixões, né? Então não obedeça às suas paixões. Às vezes a gente tem uma paixão que é boa, às vezes a gente tem uma paixão em querer ajudar o próximo, às vezes a gente tem uma paixão em querer estar ali servindo a Cristo, mas às vezes a gente pode ter uma paixão mais carnal, algo voltado a dinheiro, algo voltado a trabalho, algo voltado a fazer coisas que não agradem a Cristo, certo? Em Tiago 1, como eu havia falado, né, do Tiago 1, do 12 ao 18. Quem puder ler para mim, por gentileza. Tiago ele vai falar da origem do pecado e da origem do bem, né? Então, para remeter essa parte das paixões, para a gente entender. Por favor. Né? Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Rapidinho, tá? Então aqui, ó, na minha tradução, ele fala da própria cobiça. Na da Tami, concupiscência. Na tradução, a palavra concupiscência, ela já é algo que se remete mais ainda a coisas devassas, né? Então, luxúria, desejos carnais, sensuais e por aí vai. Aqui na minha está como cobiça, mas no final vai ser a mesma coisa. Então a gente vê que isso é algo nosso, né? Como diz aqui, cadê? Pela sua própria cobiça. Então, cada um de nós podemos ter uma cobiça diferente, certo? Ninguém vai ter o mesmo possível pecado que vai afligir, a mesma tentação, mas é algo que vem de nós, não é algo que vem de Cristo, não é algo que vem de Deus, né? Então, por isso nós não podemos falar, sou tentado por Deus. Deus não vai nos tentar, Deus não vai nos testar, Deus não vai nos colocar à prova, ó, aqui, ó, um pecadinho para você, ó,
resiste aí, meu filho. Então, aqui a gente consegue ver isso, né? Então, Deus não vai colocar a gente à prova. Quem nos coloca à prova somos nós mesmos, né? Nós que temos isso internamente em nós, Então, este é um ponto que nós temos que ter cuidado. Pode continuar também, por favor? Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém. Então, aqui a gente consegue ver a diferença. O pecado, ele vai ter originalidade na carne, né, na carne do homem, no corpo do homem, no corpo mortal do homem, como diz aqui no verso 12, né? Não deixar aqui o pecado em vosso corpo mortal, enquanto o bem, né? Tudo que é bom, tudo que é o bom, o dom, tudo vem dos altos céus, vem de Deus, certo, irmãos? Então, essa diferenciação é bem importante para nós. E continuando, né? Aqui, no verso 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecerai-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça. Então, aqui a gente consegue analisar que Paulo já nos dá a visão do que nós devemos fazer. Nós devemos fazer algo bom, nós devemos fazer obras a Deus, nós devemos servir a Deus como sua ferramenta para seu trabalho, né? Ao contrário, né, seria aqui que Paulo fala para nós não oferecermos o nosso corpo como instrumento para o pecado. Então, não é para nós usarmos nosso corpo para espalhar luxúria, para espalhar avareza, para espalhar sensualidade, né? Então, o nosso corpo ele deve ser usado como uma ferramenta para o crescimento da palavra de Deus, né? Independente de qual seja, né, a forma como nós iremos, óbvio, de formas boas, mas que possamos usar o nosso corpo de uma forma, né, seja uma ferramenta que eu possa passar a palavra de Deus para alguém, que eu possa ministrar uma aula, que eu possa exortar algum irmão, que eu possa fazer visitas a irmãos, que eu possa ajudar algum irmão, né? Então, sendo uma ferramenta do Senhor para que a obra do Senhor cresça. Então, é isso que nós temos que ter em mente. E aí, eu coloquei aqui, eu separei o que não ofereça e o que ofereça. Então, não ofereça. Não devemos nos oferecer como ferramentas para o mal. Devemos sempre visualizar o Senhor. Lembremos que, além do pecado, estamos em batalha espiritual constante em nossas vidas. Assim, devemos nos revestir com a armadura de Deus, para que não sejamos usados como ferramenta do mal. Ofereça. Não basta nos oferecermos ao mal, mas sim nos oferecermos a Deus, como sua ferramenta para a realização da sua obra, pois Deus usa do homem para manifestar a sua vontade na terra. E essa parte, né, que eu acabei escrevendo aqui, que Deus nos usa como sua ferramenta para manifestar a vontade dele, a gente vê que isso é muito presente, principalmente no Velho Testamento, né? Deus usa os profetas, Deus usa os reis, então ele sempre usa algum homem para fazer a vontade dele, para seguir a obra dele, né? Principalmente ali né, acho que o Davi é um grande exemplo, né, em questão da conquista de Israel. Ele sempre está usando um homem digno para seguir com as suas obras, né? Então, nós temos que ter este ponto. Então, logo se sabemos e consideramos que Deus fez para nos libertar, nós devemos nos oferecer de bom grado para travar a batalha do Senhor e realizar as suas obras de coração. E também a gente tem que pensar, né? Pelo que Deus fez por nós, deu seu Filho por nós. Então, eu acho que o fato de tudo que Deus faz por nós, isso também nos afasta do pecado, né? Porque Deus, ele nos ama, Deus, ele nos dá graça, Deus nos dá bênção e ele nos salva do pecado, ele nos liberta do pecado. Então, o fato de tudo isso que ele faz é algo que nos torna mais próximos a ele, né? E automaticamente nos afasta
do pecado. Eu acho que esse é um ponto também que nós temos que levar em consideração. O fato de nós estarmos sempre próximos a Deus, ele sempre vai nos afastar do pecado, certo? E agora o verso 14. No verso 14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aqui Paulo, ele fala que porque o pecado, né, então é uma resposta ao que ele já havia dito anteriormente, e aqui ele diz assim: porque o pecado não terá. Esse terá é uma palavra que está no futuro, né? Então, como ele vai falar alguma coisa no futuro, né? Não é algo que está no passado. Então, é algo que já aconteceu, é algo que irá acontecer. E para isso acontecer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender, eu tenho que saber que eu estou morto para o pecado, eu tenho que considerar que eu estou morto para o pecado e vivo em Cristo, e eu tenho que oferecer o meu corpo a Cristo. E assim, o pecado não terá domínio sobre o meu corpo. E aí, escrevi aqui. Ok. Então, a gente consegue entender também que... Pode falar, antes de eu... Uma coisa muito importante que todo cristão tem que levar em consideração é fazer a autoanálise todos os dias. O que Jesus fez de bom por você? Ok? Porque aí você consegue agir desse modo, como você falou. Porque, às vezes, nós transpassamos o nosso dia e acontece tanta coisa boa na nossa vida e a gente esquece de refletir, né? Que se ficar do lado de Deus, você vai receber essas justiças, essas bênçãos que vêm de Deus. E às vezes a gente torna insensível e a gente está sendo abençoado por Deus e a gente esquece e continua indo para o outro lado em vez de voltar. Pera aí, Deus é bom. Então, em vez de eu sentar num lugar para ficar falando sobre futebol ou outras coisas, pera aí, daqui a pouco eu tenho aula, eu preciso aprender. Daqui a pouco eu preciso fazer visita, eu tenho que edificar. E a gente acaba se misturando com o mundo e esquece dessas bênçãos de Deus, né? Mudança requer estar perto de Deus e lembrar das coisas boas que Ele faz. Amém. Esse é um ponto importante, realmente, né? Porque não adianta só virmos aqui, estudarmos e nós não refletirmos, né? O que nós ouvimos, o que nós estudamos, porque eu acho que esse é um ponto principal da situação, porque não adianta nada nós ficarmos aqui sentados 30 minutos, 1 hora, ouvirmos a palavra, concordarmos com a palavra que é falada, mas no fim do dia a gente chegar e não colocar em prática, não orar para Deus para nos dar uma solução, né? Porque às vezes nós temos um pecado cativo, né? Nós temos um pecado amigo nosso, né? Amigo entre aspas, óbvio. E a gente não ora a Deus para nos ajudar a isso, né? Nos ajudar a nos libertar a isso. E se a gente for ver em 1 João 1, diz assim: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a gente vê que Deus ele não está dizendo para nós que Ele não irá nos perdoar, que Ele não irá nos dar a purificação. Ele quer que nós cheguemos a Ele, né, oremos ao Senhor e falar: Senhor, sou pecador, estou em pecado, me ajude a ser fiel a você, me ajude a ser justo contigo. E assim Ele vai nos perdoar. Então, a própria palavra de Deus, ela fala para nós chegar, orar a Deus, né, nos confessarmos que Deus irá nos perdoar. Obviamente, não adianta eu pedir perdão pelo pecado hoje, amanhã eu peço perdão novamente pelo mesmo pecado, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, o mesmo pecado a todo momento, né, de nada vai adiantar para nós, né? Deus pode nos perdoar pela sua misericórdia? Pode. Né? Não sei da mente do Senhor, obviamente, pode ser que Ele vai nos perdoar. Graças a Deus por isso, mas acho que o ponto é, e nossa mente, como fica? Que é aquele ponto onde Paulo vai remeter ao começo, né? Como que é mesmo?
permaneceremos no pecado para a graça ser mais abundante. Então, todos os dias irei eu pecar novamente, 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 para que a graça do Senhor, a graça de Deus seja maior em minha vida? De nada adianta, obviamente, como Paulo diz, de modo algum. Né? Acho que esse é um ponto onde nós temos que refletir. Vai falar alguma coisa, Ailton? Não, é basicamente o que você falou. E eu resumiria, assim, sintetizaria o que vocês dois falaram. Nós temos que ter cuidado para não criar igreja hipócrita. Porque, eu sou pecador, eu olho uma mulher, eu fico atraído por ela, meu celular, ele tem foto de mulher de biquíni, eu fico... A gente sempre coloca e a gente fala, não, mas Deus é bom. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa... transformar em uma igreja cínica que, eu peco, devo, não nego, pago quando eu puder. A gente está vindo desse processo em que não é um legalismo. Eu sou perfeito, eu consigo seguir a lei, eu estou perfeito, como os judeus faziam. Mas nós temos que ter um cuidado enorme para saber que, tudo bem, Deus perdoa, mas não é por causa disso que eu também vou ser um cafajeste, que eu vou ser uma pessoa relapsa. Não é porque, Deus perdoa os seus pecados, não é por causa disso que a gente vai falar para os nossos jovens, sejam puros até o casamento. Falar para os nossos jovens, você não vai mexer com droga, você não vai mexer com cigarro, você não vai mexer com coisas erradas. Deus perdoa, mas isso não quer dizer que você também vai ser uma pessoa sem caráter. Para os casados, a mesma coisa, para os adultos, a mesma coisa. Nós precisamos mesmo errando, ter uma consciência sincera de que nós estamos errados, mas a gente não pode viver no pecado, não pode viver errando. Por mais que Deus perdoe, Deus continua perdoando, e graças a Deus por causa disso, né? É como você Amém. falou. Ô Igor, várias pessoas já comentaram aí sobre isso e assim, às vezes a gente pensa que a gente tem que largar alguns pecados específicos, mas também tem a questão de a gente não viver da mesma forma, porque a gente tem a tendência a viver muito acomodado, né? Eu vou ler um texto lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2, que fala: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de todas as maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então é muito interessante, né, o termo que ele usa aqui, desejar como criança recém-nascida o genuíno leite espiritual, porque você vê uma criança com fome, é um negócio escandaloso, né? Ela vai fazer o maior escândalo possível, vai chorar, vai berrar atrás do leite, ela quer o leite, entendeu? Criança chorando de madrugada querendo leite. E o que o texto está falando para a gente é que a gente tem que ser assim, tem que ser como uma criança, a gente tem que realmente desejar uma mudança de vida, né? Não é eu mudar uma prática ou outra, realmente eu entender, todo dia eu estar pensando o que eu posso melhorar, Senhor, o que eu posso estar fazendo melhor, o que está errado na minha vida, né? É a mudança a mudança do novo homem, né? Então, o velho homem morreu e o novo homem, né, ele vai estar em terra após o batismo. Então, acho que esse é o ponto crucial, né? Nós estarmos em nova vida constante. É uma nova vida com Deus, principalmente. Então, acho que esse é o ponto crucial, né? Nós estarmos sempre buscando nos alimentar do que vem do alto, né? E não novamente após o batismo nos sujarmos com as coisas do mundo. Acho que esse é o ponto principal da nossa conversão também. Então, Igor, eu consigo ver também aqui que um pouquinho mais à frente em Romanos, Paulo vai falar para que nós apresentarmos em sacrifício vivo e agradável, que nossos corpos sejam sacrifício vivo e agradável, né? Eu consigo fazer uma analogia, levando um pouquinho para o Antigo Testamento, com relação aos animais, né, que eram sacrificados. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, o cristão tem que ser esse cordeiro, sem mancha, sem defeito, entendeu? Que nem a gente sempre fala, não é que a gente não vai pecar, mas tem que estar atento a todo momento a estar limpo, a estar puro diante do pecado, né? A ideia realmente, como Paulo passa para nós, é o máximo possível nos afastarmos do pecado, né? Acho que esse é o ponto crucial na nossa caminhada, né, na parte da... né, nós já fomos justificados, agora é a parte da santificação, né? Eu acho que esse é o ponto
onde nós iremos crescendo em fé, em graça, para, ao máximo possível, tentarmos nos assemelhar a Cristo. Vamos nos assemelhar a Cristo? De maneira alguma. Quem dera, se todos nós fôssemos tão perfeitos quanto Cristo. Mas sabemos que não temos essa capacidade, mas também não é um motivo para nós vivemos em pecado abundante. Nós temos que, ao máximo, tentar se assemelhar a Ele. Então, só para finalizar, que já falta 5 minutos. Hoje passou rápido. Então, no 14, eu havia falado, né, sobre o pecado não terá domínio sobre vós, né? Então, e segunda parte do versículo diz assim: pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E quando a gente fala da lei, né, a gente vai remeter à lei. A lei, ela veio ali realmente, né, como Paulo diz, para avultar, né? Então, para avultar o pecado. Então, ela veio ali para mostrar realmente que o ser humano ele está em constante pecado, né? Porque a lei é como a lei de trânsito. Ela vai estar ali sempre nos acusando que estamos fazendo algo errado. Furei um semáforo, não dei seta, fiz uma conversão errada. Então, ela vai estar ali sempre em alerta. Mas a lei, ela nunca foi ali feita para nos salvar, para nos dar a salvação, igual a graça do Senhor nos dá, né? Então, na lei não é falado que nós, né, iremos ser, de certa forma, salvos, né, igual somos salvos pela graça do Senhor. E é esse ponto onde nós temos que entender, né, que a graça do Senhor, ela, além de tudo, ela nos liberta desse pecado que a lei ficava sempre nos acusando, né? A lei estava ali sempre nos acusando, e a partir do momento que nós éramos acusados realmente, nós íamos lá, fazíamos um sacrifício ao Senhor e estava tudo certo, o pecado está pago, né? Igual, paguei a multa, está tudo certo. Só vai ficar os pontos lá, mas no ano que vem está tudo certo, o ponto some. Mas a gente entende que não é essa a real intenção, né? E a gente vê que, com a graça do Senhor, o pecado, né, a ideia que Paulo passa para nós é que esse pecado ele não vai estar mais junto conosco. E, além de tudo, vamos ser justificados desse pecado e teremos a vida eterna junto ao Senhor com a graça dele. Amém? Alguém tem algo mais a falar?